Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito de hoje, destacamos um tema fundamental para muitos trabalhadores, a aposentadoria especial. Para esclarecer sobre seus requisitos, direitos e implicações, recebemos a advogada doutora Miriane Maziero, com amplo domínio na área. Ela nos ajudará a entender sobre benefício previdenciário e quais os desafios envolvidos. Graduada em Direito pela Universidade Franciscana, UFN, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a ESMAF, e pós-graduada em Direito Agrário e do Agronegócio pela Escola Superior do Ministério Público. Além disso, integra a Comissão da Seguridade Social da OAB Santa Maria e atua nas áreas de Direito Previdenciário, Direito Civil e Regularização de Imóveis. É um enorme prazer recebê-la aqui no Giornale para compartilhar seus conhecimentos no segmento jurídico com nossos telespectadores. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Miriane Maziero. Gostaria de te agradecer essa oportunidade, esse convite para estar aqui nesse programa, tão importante, que traz um conteúdo tão relevante, ao teu público. Então, é um enorme prazer poder trazer um pouquinho do meu conhecimento. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Vamos abrir o bloco, então, procurando entender melhor o que é a aposentadoria especial, doutora. A aposentadoria especial, ela é um benefício previdenciário que é concedido para aqueles trabalhadores que exerceram ou exercem as suas atividades expostos a agentes nocivos, à sua saúde, à sua integridade física, muitas vezes até à sua vida. Então, essa exposição, a longo prazo, traz inúmeros prejuízos. Para tentar minimizar esses prejuízos, se tem a aposentadoria especial, que permite que esses trabalhadores tenham o benefício de uma maneira antecipada, com um tempo de contribuição menor. Nós estamos falando de um direito fundamental para quem exerce atividades em condições que podem comprometer a saúde do trabalhador ao longo do tempo, não é verdade? Exatamente. É muito comum da gente verificar, são os agentes nocivos mais comuns, por exemplo, um ruído excessivo, poeiras, agentes químicos, agentes biológicos. Então aqui a gente pode trazer todos aqueles trabalhadores da área da saúde, médicos, técnicos em enfermagem, que estão constantemente expostos a agentes biológicos, entre tantas outras profissões ou atividades, e que acaba prejudicando a saúde da população. Então, a aposentadoria especial vem justamente para tentar minimizar esse prejuízo. Ótimo, doutora. É importante compreender os critérios e as profissões que se enquadram nesse benefício. Exatamente. Nem sempre depende a profissão específica, Qualquer profissão pode obter esse direito. O que importa para a aposentadoria especial? A atividade desenvolvida, a exposição aos agentes nocivos. Então, isso é muito importante, sempre analisar todas as atividades por meio de uma entrevista. Muitas vezes a gente vai verificar isso com o trabalhador para identificar se a especialidade ou não. Estamos nos valendo dos seus conhecimentos para esclarecer e nos aprofundar sobre o benefício previdenciário. Então agora nós vamos falar sobre os requisitos para essa aposentadoria especial. Exatamente. Bom, o principal requisito é a exposição aos agentes nocivos, Essa exposição, a aposentadoria, para fins de aposentadoria especial, ela exige uma exposição por um determinado período. E qual vai ser esse período? Vai depender do tipo de risco, Para aquelas atividades que estão expostas a um risco baixo, o trabalhador vai precisar comprovar 25 anos de atividade especial. Para os trabalhadores expostos a riscos médios, vai precisar comprovar 20 anos de tempo de contribuição. E alto risco precisa comprovar 15 anos de contribuição. Então, esse é o principal requisito. Até a reforma da Previdência, que aconteceu lá em novembro de 2019, era este o único requisito.
comprovar essa atividade por esse período mínimo de tempo, 15, 20 ou 25 anos. Mas a reforma da Previdência nos trouxe outros requisitos, tá? Um dos requisitos trazidos com a reforma é a pontuação mínima. E o que seria essa pontuação mínima, né? Os pontos, eles são apurados somando a idade do trabalhador e o tempo de contribuição. Por exemplo, um trabalhador que tenha 50 anos de idade e tenha trabalhado 30 anos, ele possui 80 pontos, tá? Essa pontuação também existem 3 pontuações mínimas, que são de 86, 76 e 66, também levando em consideração o risco da atividade. Então, a gente falou aqui dos profissionais da área da saúde. O risco biológico ele é considerado um risco leve. Então, esses trabalhadores, eles precisam, além de provar os 25 anos de atividade especial, eles precisam ter 86 pontos, tá? Isso após a reforma, né? Sim. Mesmo assim, após a reforma, se criou uma outra situação, que foi criada pensando naquelas pessoas que estão ingressando agora, após 2019, no mercado de trabalho, né? Então, essas pessoas, o critério extra é a idade mínima, que mais uma vez leva também em consideração o grau de risco. Então, nós temos 3 idades mínimas, 60, 58 e 55. Então, se a gente pegar mais uma vez o exemplo daquele profissional da área da saúde, além de comprovar 25 anos de atividade especial, ele precisaria ter no mínimo 60 anos de idade. E são muitos detalhes, é realmente muito complexo. E o direito ele vem se atualizando constantemente, por isso é importante o trabalhador acompanhar a legislação, né? Exatamente. E o que é preponderante aí, então, é o risco da atividade. Depende do risco da profissão e das mudanças, é claro, pós-reforma, essas mudanças que você acabou de elencar. Dos trabalhadores expostos a riscos baixos, o tempo de contribuição é de 25 anos. São de 25 por anos. exemplo. E com a reforma, além do tempo, então, de contribuição, soma pontos, e também... Ou a idade. Ou a idade mínima. Isso. Então, em síntese, para aqueles trabalhadores que se aposentaram ou preencheram os requisitos antes da reforma, basta a comprovação da atividade especial. Para os trabalhadores posteriores à reforma da Previdência, eles precisam comprovar, além da exposição aos agentes nocivos, a pontuação mínima ou a idade mínima. Não precisam os 2 requisitos, é um ou outro. Então, em cada situação, se preveu uma forma de fazer uma transição, das regras antigas para as novas regras da aposentadoria. Excelente, doutora. E se alguém estiver nessas condições, que estiver assistindo o jornal, é importante que já procure seus direitos ou que comece a planejar a sua aposentadoria. Exatamente. Que um dia vai chegar, que todos querem, né? Todos nós queremos longevidade e uma excelente aposentadoria. Com certeza. Isso é um ponto principal para essas pessoas que desenvolveram essas atividades especiais, que correram esses riscos à sua saúde, à sua integridade física, então de poder usufruir de uma aposentadoria com mais tranquilidade. Mais qualidade de vida. Com certeza. Uma qualidade de vida merecida, de tantos anos de labuta, não é? Isso mesmo. Bem, a aposentadoria especial está vinculada às pessoas que recebem adicional de insalubridade e periculosidade, ou existem outros requisitos que importam? Essa é uma dúvida muito comum, Giovana. É recorrente? Muito recorrente. Por quê? A insalubridade e a periculosidade também tem relação com os agentes nocivos, mas são conceitos trabalhistas. A legislação trabalhista prevê os critérios para que seja pago esse adicional. Muitas situações em que o empregador, que a empresa, eles conseguem criar um ambiente de trabalho mais seguro. Eles oferecem os equipamentos de segurança, o EPI, o EPC, que são os equipamentos de segurança individuais ou coletivos. E para fins de legislação trabalhista, eles conseguem evitar o pagamento desse adicional. Mas, na seara previdenciária, a aposentadoria especial tem outros regramentos para sua comprovação.
Então, o que a gente pode destacar? Que o adicional de insalubridade ou periculosidade, ele é um bom indicativo, um ótimo indicativo de que de que o trabalhador pode pleitear a aposentadoria especial, mas não é necessário, né? A gente tem muitos exemplos de trabalhadores que nunca receberam um adicional e conseguiram uma aposentadoria especial, ou de trabalhadores que receberam esse adicional e não conseguiram comprovar a especialidade dessas atividades com base na legislação previdenciária. Então, o que é importante as pessoas terem em mente? Como eu vou fazer essa prova, né? O principal meio de prova é documental. Tá? A gente vai ter, pode ter prova pericial, pode ter prova testemunhal, pessoas, colegas de trabalho que vão comprovar a atividade desenvolvida, mas a principal prova é documental. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 2 documentos que são os mais importantes, tá? O primeiro é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, carinhosamente chamado de PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Um nome difícil, então a gente chama realmente o PPP. É uma documentação. O PPP, ele é um formulário, tá? Nesse formulário vai constar todas as informações individuais do trabalhador, né? Todas as atividades que ele desenvolveu, as funções que ele desenvolveu, os ambientes laborais, as condições laborais e, principalmente, se teve ou não exposição aos agentes nocivos, a quais agentes nocivos, quais níveis de exposição. Então, esse documento ele é o mais importante. E muitas pessoas, apesar de estarmos, né, tão avançados no mundo da informação, desconhecem que o PPP é um direito do trabalhador. Então é preciso um rastreamento de toda a trajetória profissional para ter esse PPP. Quem faz isso é a própria empresa. A própria empresa, então o trabalhador ele tem que solicitar para as empresas onde ele trabalhou. Para as empresas, exatamente. Por ser um direito do trabalhador e um dever da empresa, esse documento pode ser solicitado qualquer momento durante o vínculo trabalhista, ali, o vínculo de emprego, ou no momento da rescisão contratual, né? Ele pode ali ser solicitado, ele deve ser fornecido nesse momento da rescisão contratual. Mas muitas vezes isso não ocorreu, então a gente precisa retornar. As empresas antigas, muitas vezes elas já estão inativas, sim, então se torna uma situação difícil. É um processo trabalhoso, mas é necessário para assegurar os direitos da Previdência. Hoje até uma situação importante da gente salientar que esse PPP, ele é eletrônico. Desde 2023, ele está disponível para o trabalhador no site do INSS. Então, a qualquer momento, o trabalhador pode acessar o site do INSS e baixar esse documento. Mas, anterior a 2023, esse documento era físico. Então, muitas pessoas, às vezes, receberam esse documento, né, no momento da rescisão contratual, sim, e nem deram tanta importância, não tinham conhecimento do que poderia fazer com esse documento. Claro. Então, saibam que ele é muito importante e ele precisa ser apresentado no momento do requerimento da aposentadoria. É importante atentar para esse documento. E tem algum outro documento, alguma outra regra? Outro documento importante que a gente tem é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Esse é um documento da empresa. Esse documento ele é mais amplo que o PPP, porque constam aí todas as atividades da empresa, todas as funções, as condições de todos os trabalhadores. Esse é um documento que não há uma obrigatoriedade legal para que a empresa forneça, tá? Porque é um documento da empresa. Sim. Por que a gente solicita e muitas vezes as empresas nos fornecem, muitas vezes nós pedimos ao juiz que oficie a empresa para fornecer? Por quê? Quando a gente conversa com o trabalhador, faz aquela entrevista antes de fazer o requerimento da aposentadoria, ele nos relata que desenvolveu muitas atividades que não constam no PPP. Muitas vezes o PPP ele acaba sendo preenchido de uma maneira equivocada e tendo acesso ao laudo, que é a partir do laudo que se extraem as informações para colocar no PPP, a gente consegue verificar que há algum equívoco e aí a gente consegue corrigir antes de fazer o requerimento, porque um PPP preenchido de maneira equivocada pode acabar prejudicando o seu pedido ou muitas vezes
sendo o motivo da negativa. Por isso, a importância de uma assessoria jurídica, não é, doutora? Com certeza, de fazer toda essa análise e até outros documentos que possam vir a corroborar, a complementar o PPP. Sim. Bem, e para encerrar o bloco Direito de hoje, vale salientar, então, doutora, a relevância do planejamento previdenciário para quem busca a aposentadoria especial, que é o tema desta edição. Exatamente. O planejamento é o momento em que a gente vai verificar todas as atividades desse trabalhador, quais poderiam ser consideradas especiais, quais os documentos ele tem, quais são necessários ainda, e aí tem uma previsão de quando o direito à aposentadoria se torna viável. Então, principalmente para quem busca uma aposentadoria especial, o planejamento é essencial. E dada a complexidade das regras, não é? E para o trabalhador evitar surpresas e garantir uma transição segura, tranquila para a sua aposentadoria, que é o que todos querem, não é, doutora? Com certeza. Bem, no bloco Direito de hoje, nós tivemos a oportunidade de apresentar, falar, discorrer sobre um tema muito importante, que é a aposentadoria especial. Esse tema é muito importante para muitos trabalhadores. Eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui em nossos estúdios, esclarecendo sobre todas as questões de acordo, recorrentes aos benefícios, ao benefício tão específico que é a aposentadoria especial. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui e volte sempre. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da psicóloga Kátia Martini. Volto após o intervalo.